Olá, Buenas! oi, oi, Oi! e aí? Oi, nós, começando mais uma live, a nossa tradicional. Bom, sim, tô vendo aí que nossa equipe já tá junto. Pois é. Carlinha, Tem gente aqui tudo bem, perguntando como Carlinha? é que acessa no Instagram. Se alguém da equipe puder responder, uma novata de uso do Instagram perguntando como é que entra na live. E todo mundo já aqui. Pessoas queridas. É! Uma aguinha. Oh, Carol, Thaís, Ju. Ah, quanta gente. A Jaiara não pode Jaiara faltar, não né? podia faltar, não. Jaiara é parte da nossa equipe de apoio. Sim, Neiloca, que massa. Nanda, oh, que bom. Oh, tanta gente querida, que bom. vão chegando aí, né? Sim, E espero que estejam todos bem em casa, guardadinho, né? sim. E nós aqui em mais uma live da instabilidade poética. E a gente tem feito esses encontros para quem, assim, muitos estão acompanhando já, mas para quem está chegando pela primeira vez, a gente está fazendo esses encontros aos domingos, que é uma conversa com Clara, né? Clara e as educadoras, sempre vem uma educadora da instabilidade poética para falar sobre algum tema que faça parte dessa abordagem nossa da instabilidade poética. E para quem, quinta-feira também tem o um encontro, né? Só que quinta a gente faz um encontro já mais para mexer o esqueleto, já algo mais para mover mesmo. E para quem não conhece nossa equipe, somos 6, espalhadas pelo Brasil. Então, a gente se organiza por regiões. E temos Carla Pirro, em Recife, Ana Flávia, em Vitória do Espírito Santo, Leca, em Floripa, Maria Paula, em Goiânia e eu em Salvador. Faltou alguém? Falei isso aí, Nana não em foi? São Paulo. Não, em São Paulo. E então, aí quem quiser também saber um pouco mais, se aproximar desse trabalho, dá um pulo lá na página, olha, vê quem está perto de você e, enfim, e acompanha nossas lives. Enfim, eu vou falar um pouquinho de mim, né, para contextualizar, para a gente entender como é que eu cheguei aqui na instabilidade poética ou como é que a instabilidade chegou em mim, né? Boa. Eu sempre, sempre me atraiu muito a questão do movimento, tanto como, tanto em qualquer que seja a perspectiva. Então, assim, seja no trabalho de reabilitação, então, meu trabalho profissional, assim, eu fiz fisioterapia e segui sempre na fisioterapia. O que me atraiu foram técnicas, métodos, áreas que envolvesse o movimento. E em outras áreas também, né? Todo mundo é multi. E eu sou do circo, e sou doula, e todos esses trabalhos, todos esses caminhos sempre envolvem muito a questão do movimento, né? Eu vejo, assim, o movimento com um potencial enorme para transformação. Então, sempre segui aí. Então, eu trabalho com pilates, com gyrotonic, métodos de movimento. E em um dos estudos que eu trabalhei, na Fisiopilates, de Alice Becker, conheci Clara, e Clara propôs para a equipe de profissionais vivências com a Fly Moon. E aí foi divisor de águas, foi especial. E assim,
duas coisas que despertaram meu interesse por esse trabalho. A Fly Moon em si, porque eu já tinha virado a meia-lua, já tinha experimentado assim por conta própria, mas assim, uma pinceladinha, foi algo bem resumido. E botava almofadinha para não incomodar, né? E quando eu vi as infinitas possibilidades, também a forma como Clara trouxe isso pra gente, né? Não foi algo assim de protocolo, assim, não foi um repertório, pá. Foi algo assim de abrir uma porta para o infinito mesmo. E isso para mim foi assim, despertou. E a outra coisa que dialogou com uma inquietação minha que eu sempre tive nesses meios todos que eu passei, que é essa rigidez em relação a esse conceito de certo e errado. Isso sempre me incomodou. E quando eu vi Clara falando isso, assim, quando você vê alguém falando de uma forma coerente e que você não se sente só nesse. Porque às vezes você também se pergunta assim, mas será que eu não estou sendo transgressora assim, né? A troco de. E aí quando você vê isso, assim, acende ali a chama. E aí foi ótimo. Aí daí em diante a gente começou a. Me aproximei desse trabalho, né? Clara me chamou para fazer parte dessa equipe e eu adorei. E Pois aí, é, já tinha, já tinha uma admiração grande por você, Mar, de te ver como artista de circo, né? Como uma pessoa com uma serenidade, com uma capacidade agregadora que me chamava muita atenção. Com um ritmo que para mim é um ritmo de cura, que está fora da pressa, do estresse, que tem uma capacidade de assimilação, de respeito e escuta própria e, portanto, uma escuta do outro também. Só para citar assim, algumas das características que estão aí na sua presença que me causam muita admiração e uma sensação de afinidade, não tanto porque eu tenha essas qualidades que eu não tenho, mas no sentido da complementaridade, assim, de querer perto pessoas com essas competências, né, com essa sabedoria. Então, a sua aproximação contigo, para mim, foi de imensa felicidade. Quando você quis fazer o curso, eu fiquei super feliz. E, para quem não sabe, foi Marília quem me trouxe para o mundo do tecido acrobático. Então, é por causa dela que eu tenho um tecido pendurado na minha sala, é por causa dela que meu filho ficou fascinado por esse mundo aéreo, e a gente brinca muito, e tem todo um infinito também de possibilidades aqui com o tecido, mesmo com o teto baixo, mesmo sem técnica nenhuma, quer dizer, eu consegui aprender algumas que a professora é muito boa, mas principalmente o desfrute de estar em contato com um recurso como esse, combinado com a Fly Moon também, vai ao infinito. E essa possibilidade me trouxe muito para um lugar da infância, quando eu era pequena e magra, e eu sustentava o peso todo do meu corpo nos braços. Eu ia naqueles trepa-trepa de parquinho, ia de um braço só, tinha toda uma firmeza ali, e ao longo do passar dos anos, também com o tipo de dança que eu fazia e com as divisões de gênero da nossa sociedade, a gente acaba sendo desestimulada a fazer força de braço, a carregar peso, a se sustentar, né? Então, me pendurar no tecido foi uma retomada tão importante de empoderamento, de ter os braços fortes, de me sustentar, que nunca foi completamente perdido, mas foi muito desestimulado e voltou a ser enriquecido aí com essa prática. E tem essa coisa que eu vejo na sua trajetória, assim, que é uma passagem da arte para a técnica, assim, sendo artista e sendo fisioterapeuta. Tem um universo de cuidado junto com um universo de invenção, né? Que é isso que eu sinto que também é uma das características muito importantes para esse trabalho que a gente faz. Nossa. Então, eu pensei,
qual foi a minha vontade de trazer, qual o tema, né? Da gente falar um pouco de autoconhecimento, que eu acho que é algo assim transformador na pessoa, no indivíduo, e por isso transformador numa sociedade, né? E é algo que é assim para todos e para qualquer momento. Por isso que a instabilidade poética ela vai além, né? Apesar da gente de alguma forma direcionar para quem trabalha com movimento e quem dá aula disso, reverbera por outros alcances, assim. Então, o autoconhecimento é através do movimento, que é a nossa ferramenta, né? E aí eu queria, para começar, falar um pouco da relação das práticas de movimento que a gente costuma ver, né? Então, assim, historicamente, no nosso contexto sociocultural mesmo, a gente vê muito, em todos esses ambientes que estão relacionados com o movimento, tanto em reabilitação, condicionamento, enfim, qualquer que seja, nesses locais que você vai ver academia, ginástica, aulas de dança, fisioterapia, enfim. Normalmente a relação dos profissionais com o cliente, né, com o aluno, o paciente, é sempre aquela posição de que o profissional tem o conhecimento, é dono do conhecimento, e ele vai orientar exatamente como deve ser seguido, aqueles passos. E, por outro lado, tem o paciente, cliente, aluno, que for, que vai passivamente seguir ali, tentar acertar aquela condução, né? E quando a gente pensa nesse ambiente assim, nesse formato, ele ele não convida para essa autonomia, esse autoconhecimento mesmo, esse se apropriar do próprio corpo, própria situação e tal. Aí eu queria puxar esse gancho, quer dizer, eu já dei o gancho aí para você falar. Certo. Um dos princípios mesmo do trabalho com a estabilidade poética, que é herdeira de muitas outras abordagens e práticas que vêm desse campo que a gente chama de práticas somáticas, abordagens somáticas, de educação somática. Eu só fui me dar conta disso anos depois, né, estudando, mas faço questão de sempre dar o mérito para a gente entender que a gente não brota do nada, né? Nós somos fruto de contextos, e quanto mais lucidez nós tivermos sobre quem somos, de onde viemos e o que queremos, acho que melhor a gente se situa no mundo e melhor vai ser a nossa interferência, né? Mas, então, a nossa sociedade se estabeleceu com medo do movimento, né? De várias maneiras, a gente vai aprendendo desde cedo que é perigoso, que machuca, que dói, que cai. Se correr, você vai se machucar. Se subir na árvore, você vai cair. Como se tivesse sempre uma ameaça subliminar a qualquer avanço no sentido do movimento. O movimento como risco. Então, essa cinesiofobia, esse medo de mover, vai gerando repercussões que nos colocam, que nos desempoderam de várias maneiras, né? E nos colocam como se a gente tivesse que ter sempre uma supervisão para tudo que a gente faz. E com isso, também acho que é uma coisa muito importante da gente não deixar dúvida, né? Com isso, a gente não quer dizer que o papel do professor seja menos importante, ou que oferecer repertório não seja importante, de jeito nenhum. Ou que essas práticas de dança, de fisioterapia não sejam importantes, de jeito nenhum, né? Assim, guardando o lugar que cada uma tem. Parte da nossa missão com a estabilidade poética é o que é de muitas outras abordagens também, é de que a pessoa reconheça que esse ser que nós somos inteiro, esse corpo inteiro, pensante, movente, está biologicamente preparado para o movimento, e quanto mais fizer, melhor fará. E tem vários lugares íntimos, profundos, e tem vários alcances que nós não teremos sob supervisão alguma. Tem vários lugares da nossa peculiaridade movente
que só serão alcançados se nós nos dedicarmos a uma prática que pode ser conduzida, pode ser facilitada, pode ser mediada por muitas instruções, por metodologias, mas que depende de uma imersão que vai gerar acesso a caminhos corporais que ninguém pode guiar. Vai gerar acesso a memórias, fantasias, motivações e desejos que ninguém pode te despertar ou te dar pronto, né? Não tem fórmula. Então, nesse sentido, tem uma dificuldade com tudo que nós estamos acostumados a considerar que seja conforto, que seja... Tudo que a gente recebe tudo muito fácil, muito pronto. Então, tem uma dificuldade aí de se jogar na instabilidade, de se jogar na incerteza, no desconhecido. Precisa dar trabalho e dói, assim, no sentido de que, ai, meu Deus, que coisa difícil, me sentir inadequada, me sentir sem saber o que fazer, né? Então, tem esse caminho para atravessar. E tem essa outra dificuldade da sociedade sempre achar, e nós crescemos acreditando nisso, que a gente, se fizer errado, vai se machucar. Se não fizer de acordo com o que aquela pessoa me diz, vai se machucar. Então, assim, para dar um exemplo, com certeza todo mundo já se espreguiçou e se espreguiça, né? Embora a gente também venha perdendo esse hábito. O espreguiçar é algo espontâneo, natural, que ninguém... normalmente íntimo, eu espero que ninguém esteja reprimindo o espreguiçar de ninguém. Então, imagine o que é esse espreguiçar. Quando a gente se espreguiça, tente pensar no seu corpo o que é que acontece, que tipo de movimento acontece, o ombro sobe, a boca abre, a respiração fica muito intensa, a coluna se inclina para trás, os braços dobram e redobram. Tem acontecimentos nesse fenômeno do espreguiçar que são totalmente... guiados pela sua motivação interna, né? Não é uma coisa que você racionaliza, pensa, decide, agora o movimento faz assim, agora faz assado, não, simplesmente o seu corpo sabe como fazer. Então, acreditar, reconhecer, né? Não é nem uma questão de fé, é uma questão de reconhecer que o corpo sabe, nós sabemos, nós temos essa capacidade de mover nas medidas e nas intensidades e avançando nos sentidos que nos fazem bem. E aí a gente tem alguns parâmetros, né, para entender. Tem a ver com prazer, tem a ver com respiração, tem a ver com alguns índices fisiológicos, como respiração, batida do coração, né? Então a gente consegue, mesmo que não tenha alguém dizendo exatamente ipsiliteris o que é que você tem que fazer, a gente consegue fazer muita coisa. E a gente deveria estar muito mais conectado, né? Essa é a nossa campanha, assim, digamos, de que a gente possa se conectar com esse tipo de fazer, de movimento, que tem muitos caminhos que a gente pode facilitar, mediar, reencontrar, porque a gente se desconectou desses caminhos, em geral, como sociedade, e a gente pode ir reconectando com eles, né? Sim. E tem uma coisa que você fala aí, que tem algo que é seu e o outro não tem como acessar, né? Então, assim, ainda você pode fazer um mesmo movimento de várias formas. E tem algo que está dentro, né? A percepção, as sensações é de quem faz. E é um termômetro, é um guia. Então, assim, mesmo que quem está ali tenha conhecimento, porque, enfim, estudou, sei lá, pesquisa isso, só quem está fazendo vai saber a medida, né? Vai saber exatamente o que está acessando e o que não está acessando. E me Exatamente. parece um pouco assim uma ausência de quem, do dono, né, do corpo. Tipo assim, ele faz, ele executa porque mandou seguir uma regra, mas não se apropriou daquilo ali. Não está tão presente assim, né? Mas... se a gente fosse esperar um professor de pilates, ou um fisioterapeuta, ou um professor de educação física, ou um professor de dança, ensinar pra gente como é que espreguiça, a gente nunca chegaria a ter essa experiência. Sim. E com isso eu não quero dizer que seja impossível aprender, eu quero dizer que é impossível ensinar. Aprender, a gente pode aprender tudo. Então,
a ênfase, o foco é em aprender e construir os caminhos possíveis para realizar aprendizado, para favorecer aprendizado. E esse é um processo educativo, né? O processo educativo, do meu ponto de vista, e eu estou aqui totalmente forrada na cama de Paulo Freire, né? Eu não estou falando só da minha experiência, que eu tenho experiência como educadora há 20 anos, mas não é só dessa experiência muito específica com o movimento, mas de um ponto de vista de um estudioso inquestionável da educação, né? Que a gente precisa construir os caminhos para o aprendizado. E o processo educativo é muito mais sobre construir aprendizado do que sobre ensinar qualquer coisa, né? Embora a gente tenha nossa experiência, nossos repertórios, nossas construções motoras que podem ser ricas e podem ser compartilhadas, mas isso é o que menos interessa. O que mais interessa é que a pessoa seja capaz de desenvolver um caminho no qual ela possa seguir construindo o seu conhecimento independente dessa orientação. É aquela famosa frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, né? É bem Mas por aí. permitir que o ambiente provoque aprendizado. Exatamente, é isso mesmo. Nossa. Tá, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão de corpo e mente, né? Que é tão dividida assim, de uma forma bem didática e que acaba induzindo todo mundo realmente a gente tratar dessa forma, né? Como se o corpo fosse uma coisa e a mente outra. E, inclusive, assim, em relação de valores, né? É uma coisa que você aborda na sua tese, eu acho bem interessante, assim, uma desvalorização do que vem produzido pelo corpo e uma valorização associada à inteligência, uma coisa assim, quando é pela mente, né? E aí eu anotei, eu trouxe duas citações, enfim, dois trechos aqui de fontes que a gente já conhece dentro da instabilidade, que falam um pouco dessa conexão, como os caminhos, né? Você pode, pelo caminho do corpo, acessar outros níveis e ir pelos outros níveis e chegar no corpo, né? Ter sintomas, enfim, ter manifestações, né? Nunca vimos um ser humano modificar seus hábitos corporais sem modificar profunda e definitivamente seu psiquismo. Acho isso fantástico. Fantástico. Nossa querida Lili Henrique, né? Criadora da ginástica holística. Isso. E a outra, também eu trouxe da sua tese, uma citação de Klaus Viana. Ao sensibilizar uma dada articulação, adquiro mais um ponto de equilíbrio em meu corpo. E isso acaba agindo sobre todo o resto, inclusive sobre coisas que aparentemente nada têm a ver com músculos e articulações, como atividade intelectual. E, enfim, essas duas que falam bem parecido, assim, eu acho que descreve muito bem essa ideia de que, assim, somos uma coisa, tudo somos nós, né? Não é como se fosse algo que você tem, mas não é você, né? Meu corpo, enfim, desenvolva. Sim, sim. Já estamos tendo até comentários bem maravilhosos aqui. Josete, eu sabia que ela ia gostar. Josete é uma querida autora de um livro que eu uso, inclusive, na Escola de Dança da UFBA, maravilhosa. Oaiana, gente... Oaiana faz lives diárias, se puderem. Corpo orgástico, às 8 da manhã. Incríveis, maravilhosas, recomendo muito. Tudo a ver. Ela está aqui falando, intelecto é célula, tecido e órgãos. Zona erógena é o corpo todo, é isso mesmo. Memória e ossos, além de tudo, é uma poeta. Mas é isso, assim, que Mabel Todd falava, que Lili Henrique falava, que Klaus Viana falava, que todas as pessoas que... A própria Bonnie, Bainbridge Cohen, do BMC também, né? Quem está dedicado a uma prática e a um estudo que emerge da prática, né? Entender o corpo como produtor de conhecimento e a elaboração a partir dessa produção de conhecimento, reconhece a forma como a gente, de fato, aprende, né?
se a gente for mais longe, inclusive em estudos da biologia, entender como é que essa história do movimento se desenvolveu, o movimento foi fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Não haveria cérebro se não existisse movimento, né? E mais recentemente também, estudos muito recentes das neurociências confirmam isso tudo que a gente, na educação somática, nas práticas consideradas holísticas, né, já sentia na pele. Nos faltam palavras, às vezes, né? A linguagem, ela pode ser bem traidora. Às vezes a gente se refere no pronome possessivo, meu corpo, como se eu fosse um ente de fora que habita uma carcaça, né? Então, na escola de dança da UFBA, por exemplo, a gente tem uma prática de chamar eu corpo, eu essa mesma, eu essa corpo. Sim. Me refiro a isso, falo sobre isso, penso sobre isso, porque o pensamento está em toda e qualquer parte, né? E com isso a gente não quer negar que, sei lá, enfim, eu não vou nem entrar nas polêmicas, porque o assunto é tão complexo, mas, assim, que a gente reafirme, reconheça e se atualize mesmo, né? Quem continua, de alguma forma, defendendo essa divisão corpo-mente, talvez seja só uma questão de não ter se atualizado em questões científicas. Talvez tenha a ver com outros aspectos, que tenham a ver com fé, com outras coisas que aí a gente não... Enfim, não é terreno para a gente entrar aqui. Mas na instabilidade poética, essa é uma perspectiva que a gente perpetua, né? Que a gente acredita, sim, que a gente leva adiante, que a gente herdou desses pensadores todos que vieram antes da gente. E faz todo sentido. E eu acho, assim, poderoso a gente perceber isso, né? Eu digo quem percebe isso, né? Não. Porque se você pensa que tem coisas que você pode resolver através desse pensamento, né? Se você se move, se você vai por outros caminhos, se você nem sempre tem que resolver aquela questão, assim, de forma... como é que eu falo? Tipo, encarar ele. E assim, encarar ele buscar a solução dele nele mesmo, entendeu? Às vezes está por outros caminhos, então assim, a gente vai dissolvendo muitas coisas, às vezes assim, nem tá buscando isso, né? Então quando você pensa, enfim, normalmente a gente pensa em problemas, né? Em questões que levem a algum problema, enfim, você poder ter esse acesso pelo movimento, eu acho muito poderoso isso. Muito poderoso. E, inclusive, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, né? Se a gente pensar nos mecanismos da dor. Vou falar bem grosseiramente, assim, para exemplificar o que eu quero dizer. Uma parte do corpo congela ou fica ociosa ou deixa de se mexer, e aí isso vai gerando desgastes, compensações em outra parte do corpo que, por sua vez, se readapta para cumprir uma função que deveria estar sendo cumprida ali pela outra parte que congelou. E aí lá, digamos que foi o ombro que eu comecei a usar terno e gravata, e agora eu não consigo mais levantar meus braços porque a roupa não me permite, e depois de 20 anos o meu pé dói, meu tornozelo dói. E esse conjunto de readaptações que o corpo foi fazendo e levou para um lugar muito distante da origem, ele pode ser revertido, ele pode ser desfeito na hora que a gente começar a mexer de novo o corpo todo. Então, assim, a gente vai criando nós. Sim. E esses nós, eles aparecem anos ou, sei lá, muito tempo depois, né? Diferente de um trauma que você bate, sente na hora. Mas essas adaptações que vão acontecendo na vida por conta de uma vida menos movediça, menos instável, uma vida estável demais, parada demais, vão aparecer lá muito tempo depois e parecem completamente desconectadas, mas quando você... E aí, tá, a gente recebe alguém que está com dor no tornozelo. Talvez o tornozelo não precise ser o alvo do trabalho, né?
a gente vai mexer o corpo inteiro. E é o corpo inteiro se descongelando que dá conta de reverter essas compensações e recriar suas estratégias para descompensar o que quer que esteja fazendo mal ali, né? Então, até pensando desse ponto de vista científico, fisiológico, faz sentido com... Até me perdi, Marília. Eu ia relacionar com o que você acabou de dizer, mas enfim, o pensamento ficou aí. Esse potencial de cura, né? Porque, assim, na Isso. verdade, nessa sacola você pode colocar tudo. Então, assim, você pode pensar em questões crônicas, inclusive, de ansiedade, sono, dificuldades outras que, se você for fazendo uma linha, você vai... e ainda que não seja uma causa ou que não vá resolver diretamente algo que tenha, porque às vezes tem outras questões mesmo, sempre vai somar positivo, né? E isso, Isso. qualquer coisa positiva que tenha, vai ser bom. E aí, pensando no autoconhecimento, para reconhecer isso, né? Para reconhecer e você, quanto mais você se conhece, mais você conhece tanto seus problemas como suas soluções, né? E, e esse caminho do movimento pode ser muito prazeroso, né? Que aí é outra é uma busca isso, você descobrir o caminho que é prazeroso, porque ainda tem essa questão, né, que muita gente também dissocia isso e aí fica aquela coisa assim de que tenho que fazer, tenho que mover, tenho que realizar e nem sempre para ele é um caminho prazeroso, então fica quase um caminho assim penoso, né? Penoso, pois é. E, poxa, uma das coisas que tem me dado grande alegria nesse trabalho, que tem a ver, que aí tem a ver com o curso, né? O curso de Instabilidade Poética com Fly Moon. A Fly Moon ainda é o principal, digamos assim, a principal síntese e o principal meio de acesso a essa metodologia, que está se organizando. E assim também, só para não deixar passar, o que você estava falando que eu escrevi foi a dissertação de mestrado. A tese, ela é do doutorado, que ainda não aconteceu, Desculpa. virá. Então, enquanto o doutorado não vier, a metodologia ela está acessível só através da Fly Moon, né? Principalmente através da Fly Moon. A proposta do doutorado é justamente ampliar esse acesso e não depender exclusivamente de um equipamento ou outro. Mas uma das coisas mais gratificantes que a gente tem recebido de retorno são as pessoas que praticam, dizendo literalmente, para mim eu fazia exercício como uma obrigação chata, como uma coisa que eu precisava fazer, porque senão eu ia sentir dor e eu achava um saco, mas eu precisava fazer. E depois que eu entrei em contato com a estabilidade poética, eu descobri o prazer de me mover e tal. Então, não tem nada mais gratificante, né? Sim. E que você reencontre parte do seu ser, né? Que não está ali subjugado, oprimido por uma regra, por uma norma externa, mas conectado com suas próprias motivações, com seus desejos, né? Com seu prazer. Se não for pelo corpo, como será o prazer se não for pelo corpo, né? E aí é como a Ayana diz, o corpo inteiro é zona erógena. Zona erógena é o corpo inteiro. E aí não só no sentido estritamente sexual, que não é, e muito menos no sentido estritamente genital, né? Que é, enfim, mas no sentido de tudo que é possível, né? O próprio espreguiçar, o bocejar, enfim, tudo que nesse momento tão conectado a gente tem tido a tendência de desconectar do corpo. Pois é. E ao mesmo tempo, Neiloca, tem uma possibilidade aí que eu reconheci só por causa desse momento que a gente está vivendo também, que é de uma intimidade que às vezes numa aula de dança, num estúdio de pilates, numa aula em turma, né, que traz muitas vantagens maravilhosas, mas a intimidade de estar em sua casa fazendo algo que talvez você não fizesse se a gente não tivesse em quarentena, de repente abre uma liberdade que talvez a gente não... A gente está descobrindo agora, né? Assim, de
não, mas o professor não está me vendo, então eu vou continuar mais um pouquinho nessa torção que está tão gostosa, ou então eu vou parar aqui para tomar esse sol que entrou pela minha janela, ou então eu vou fazer totalmente nua, que eu nunca poderia fazer se eu estivesse dentro de uma academia, né? E aí são outras percepções que aparecem. Enfim, eu vejo vantagens também. E também uma coisa que é as dosagens, porque assim, quando a gente está na nossa vida normal, sem isolamento, a gente coloca em um cronograma, né? Então, assim, eu vou fazer 1 hora de tal coisa, tal hora eu vou fazer não sei o quê. E como a gente está nesse isolamento, vem em pequenas doses. Às vezes a gente não para assim, vou fazer agora 1 hora de exercício. Mas faz pequenas doses. Eu tô aqui sentada tomando sol, como você está falando, aí começo a me mexer um pouquinho, aí eu vou fazer outra coisa ali, aí já me mexo de outra forma e estico um pouquinho esse movimento. Então, eu senti isso, assim, aqui na minha dinâmica, com o filho, com tudo, que tá, assim, várias doses diárias, entendeu? Alguns momentos eu paro para fazer mesmo, vou praticar alguma coisa aqui, mas várias vezes eu tô aqui, aí começo a fazer alguma coisa por ali mesmo, sabe? Sim, muito legal. Eu tenho percebido, porque eu tô ainda me recuperando de sequelas de uma dengue que eu tive em fevereiro, mas meu pé ainda dói, meu punho ainda dói. Então, eu tenho percebido que tá me custando muito mais aquecer, chegar a um estado em que eu tô me sentindo apta e forte e gostando de fazer. Então, até conseguir aquecer, eu passo por várias etapas, assim. E descobrindo também, isso é uma coisa muito legal. Porque como eu nunca tenho dor nenhuma, eu tenho toda a empatia com quem sente dor, mas o fato de não sentir gera uma distância muito grande. Então Sim. agora, sentindo várias dores, É um eu workshop, né? fico... Você tá É vivendo um um workshop. workshop interno. Eu fico pensando 1000 novas maneiras, né? Nossa, isso aqui... O saltinho, o nosso exercício, o saltinho, que eu nunca dei valor, quer dizer, sempre achei maravilhoso, mas pensava, tá, quem vai fazer isso, gente? Nunca achava que era pra mim. Agora o saltinho é pra mim. E ainda faço pela metade. Faço só... Vou até o meio e volto. Vou até o meio e volto. E penso, nossa, eu tô realmente exercitando cada pedacinho do meu pé que eu nunca tinha percebido como podia doer tanto e como podia mexer tanto, né? Tem uma coisa bem legal, assim. Eu tô dando risada, mas é sério. Certo. Então, vamos seguir. Pensando dentro de uma prática de movimento, né? Os caminhos que podem favorecer esse autoconhecimento, né? Essa autopercepção, a prestar atenção mesmo nas sensações e dar corda a elas ou não, né? O que você pode tirar de cada um? Então, eu peguei três, que é 3 elementos, assim. Um, quando o movimento ou quando a situação é prazerosa. Outro, quando a situação incomoda, né? Pensando assim que é valioso isso. E o que desafia, o que para aquela pessoa ali serve como um desafio, assim. Aí, como é que, assim, falar um pouco sobre esses caminhos aí para desfrutar do autoconhecimento mesmo. Eu acho que isso tem a ver com as doses também, né? Como cada um, em diferentes momentos, também vai estar um pouco mais instigado por cada uma dessas coisas. Por exemplo, nesse momento que eu tô, coisas que me desafiam não estão sendo muito bem-vindas. Porque eu me imagino fazendo e penso, ai não, mas vai doer, é melhor eu não fazer. Então, tá tendo assim, tá bem amor e ódio com a coisa do desafio. Eu fico arrasada e ao mesmo tempo fico dizendo, calma, calma, vai passar, vai passar. Mas, meu filho, subir no tecido só com o braço, sem pernas, né? Não era possível, e era muito difícil para ele.
Mas né? ele queria muito, nossa senhora, mas ele queria muito, então ele foi ficando forte dia a dia até conseguir subir no tecido. Então, assim, tem uma coisa que se aciona, tem uma motivação interna que se aciona quando a gente é instigado, quando a gente ama, e tem um prazer aí também, né? Eu acho que eu não tiraria essa categoria da instigação, do desafio, do prazer, porque o prazer de realizar algo, né? Quando a gente lembra, quando era pequena, o prazer de dar uma cambalhota, o prazer de conseguir plantar bananeira, de conseguir dar uma estrelinha, eles nos levam a uma expansão do nosso repertório de movimento, né? Que dá muita alegria. Mas tem também aquele prazer de espreguiçar, de relaxar, de sentir a ação do corpo e o suor do corpo que não passam necessariamente por um grande desafio, é algo que eu já domino, eu já tenho essa coordenação, já tenho esse equilíbrio, essa possibilidade, mas me dá muito prazer fazer aquilo porque acelera meu coração, me faz suar, ou porque me deixa completamente relaxada e isso é tão gostoso, né? E qual foi a terceira que você separou? Foi o que incomoda. O que incomoda aí, me explique você, porque... Porque o que eu pensei, né? Prazeroso, que o prazeroso é sempre um convite a continuar ali, né? E talvez é o melhor dos caminhos. Uhum. Mas o desafio, bem, eu pensei nisso mais ou menos como você estava falando mesmo, assim, que o desafio ele também mexe no prazer, né? Mas às vezes o desafio é algo assustador para algumas pessoas, né? Assim, o que torna aquilo desafio aí mexe com o medo da frustração, enfim, coisas até que não estão tão conscientes assim. E, e aí também vai depender da dose, porque às vezes a pessoa quando pensa em, quando a gente fala em desafio, todo mundo já pensa assim, em subir no tecido sem botar a perna, só com o braço. Mas às vezes o desafio são pequenas coisas, né? E Total. que, enfim, é um degrau ali que também é prazeroso e ele te dá referências, né? E o que incomoda, eu penso assim, que te dá referências do que não é bom para você. E que quantas Boa. coisas a gente não faz que não é bom pra gente e a gente tá fazendo. Porque ou porque todo mundo faz, ou porque o certo é esse, ou porque não sei o que, é aquela história toda. Então, assim, o que incomoda dá muitas dicas, né? Do que, enfim, do outro caminho do prazer. Então, assim, o que incomoda é porque não tá legal, ou é porque seu pé não tem que apoiar daquele jeito, como todo mundo ali do seu lado tá apoiando, mas sua anatomia é outra, seu jeito é outro, ou de repente ficar de cabeça para baixo, é algo que te incomoda, enfim. São muitas coisas que tá te dizendo ali, e aí eu acho legal também a gente pontuar isso para não simplesmente ser jogado de lado. Sai desse caminho porque incomoda e, sabe? Então, assim, pegue tudo Uhum. que tem ali de informação e realmente não precisa insistir num caminho que tá incomodando. É. Falei tudo, E, falei um bocado, né? mas muito pertinente essa coisa do incômodo, porque tem a ver com respeito e escuta, né? Com uma escuta própria, um respeito a si mesmo. E tem totalmente a ver com autonomia. Então, se você tem autonomia, Sim. e é por isso que é tão importante que a gente estabeleça formas, né? E por isso que a instabilidade poética continua sendo minha missão de vida, porque a gente precisa estabelecer formas desde os acordos iniciais de que cada um que se permite guiar por aquela pessoa que está ali na missão de facilitar uma experiência, que desde o começo a pessoa possa dizer que ali cada um é responsável por si e precisa haver uma escuta minuciosa, atenta ao seu próprio movimento, ao seu prazer, enfim. E ao mesmo tempo eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar e diferenciar desse incômodo, que tem a ver com desafio, tem a ver com a instigação, né? Então, por exemplo, quando eu estava começando a fazer o tecido com você, ou mesmo começando com a Fly Moon, que ainda era meia lua virada, né? Mesmo com a canela, o pé lascado, queimado,
eu queria continuar fazendo, porque tem uma coisa tão instigante que é mais importante do que parar naquele momento porque assou um pouquinho o pé. Tem uma coisa assim, a mão dói porque tem que fazer muita força, mas eu quero continuar fazendo até a coisa. Então, tem uma parte do incômodo, eu vou botar entre aspas, que precisa também ser permitida no nosso processo de investigação pessoal. É como se a gente estivesse com tanto medo, a gente estivesse tão acostumado ao conforto em tudo, absolutamente tudo, e com tanto medo do movimento e do machucado, que a gente bloqueia a nossa instiga, nosso motor, Sim. em função de uma ideia prévia de que não poderia ser assim, né? Então, e aí é uma situação em que a gente talvez reduza a nossa capacidade motora, né? Enfim, eu não estou fazendo apologia a se machucar e passar dos limites de jeito nenhum. Mas entendendo na minha própria história de movimento, como dançarina, né? Aquele momento de cansaço em que a criatividade realmente desabrochou. Aquele momento em que realmente não era para parar e foi ali que alguma margem de ganho de movimento se expandiu, né? Enfim, tô viajando. Mas é isso, né? Leva para o autoconhecimento mesmo, para cada um saber assim o que que você está topando nesse momento, né? O que que você está buscando. E vou trazer mais um aqui para a gente encerrar e depois a gente vê as perguntas que a gente vê. Eu separei uma fichinha aqui do nossa, Chaveirinho. nosso chaveirinho, que é uma ferramenta, né, que a gente usa. É uma de Paulo Freire, compreender que a educação é intervenção no mundo. Então, assim, pensando mesmo em a gente estar dando importância e trazendo para a nossa metodologia, como educadores, dar importância a esse autoconhecimento de quem está ali, né? E justamente fazendo com esse link que eu penso que, assim, se a gente propicia e se a gente consegue convidar a esse autoconhecimento e essa transformação, a gente consegue também, isso vai se reverberar, como eu falei no início lá. Então, passo a palavra para você. Educação e intervenção no mundo. Ele disse tudo já. A gente, nós como educadores, não somos meros canais de informação. Canal de informação é o Google, canal de informação é, não sei, uma reportagem, um noticiário, esses são os canais de informação. O papel do educador vai muito além de depositar um bocado de informação ali para os alunos. E cada vez mais nosso mundo e os acessos tecnológicos que estão disponíveis aí nos mostram isso. O acesso à informação, ele já para quem tem acesso, claro, também não quero dizer que o mundo todo já está totalmente democratizado, porque não está. Muita gente não tem acesso. Muita gente ainda precisa de canais de informação via escola, professor e tal. Mas em lugares onde os estudantes, os participantes de um curso têm acesso à informação, à tecnologia, o educador, ele tem um outro lugar, e precisa ter esse outro lugar, que é de mediar o aprendizado, como a gente estava dizendo antes, né? Ele precisa permitir que o aprendizado aconteça, e para isso é preciso construir um ambiente propício para a investigação, para acolher o erro, para acolher o vazio, o erro no sentido de desvios de caminho, né? Que não necessariamente são erros, mas são outras possibilidades. E então o educador jamais será obsoleto. Não são as tecnologias que tornam o educador obsoleto, talvez seja a falta de capacidade de se adaptar a uma atuação que seja de intervenção, de articulação.
e não uma intervenção ou um jeito de estar presente como educador que seja meramente oferecer informação, né? E é por isso que na nossa formação em estabilidade poética com Fly Moon, trata-se muito menos de repertório, de oferecer informação, e muito mais de entender como é que se constrói esse conhecimento, né? Então, é muito mais sobre ensinar a ferramenta, ensinar aquele velho ditado, ensinar a fazer o fogo e não entregar a refeição pronta, né? Então, a nossa contribuição ela tem muito mais a ver com oferecer ferramentas metodológicas de construção permanente de conhecimento, construção permanente de aprendizado. Uhum. E quando a gente está estimulando, incentivando e propiciando essa autonomia, esse autoconhecimento, como você falou em algum momento aí, quando aquela pessoa ela passa a ter um olhar crítico e tomar as decisões pensando e realmente decidindo, escolhendo, isso tem esse efeito, né? Então, assim, é uma responsabilidade que desperta ali também, não é uma coisa assim que vai se perpetuando apenas, né? Tem uma escolha ali. Sim. Enfim. Então, acho que agora a gente podia ver as perguntas, né? Que já. Sim. Tem uns comentários maravilhosos aqui, Thaís. Ensinar não é só conhecimento. Tecnologias do corpo. Que a gente já até comentou aqui. Não cheguei a ver nenhuma perguntinha. Será que alguém tem alguma Não tô vendo, perguntinha? não. Ah, quanta gente querida. Enfim. Então, se a gente depois ver que tem alguma pergunta aqui. Sim, vou só mencionar, mostrar o livro que a gente comentou, Ah, sim. de Liliane Fried, da Educação do Corpo ao Equilíbrio do Espírito. Gente, ó a finurinha. Maravilhoso. Tudo de bom. Você nem acredita na densidade que tem aqui nessa finurinha. E eu tô com esse livro na mão aqui, a gente não chegou a falar muito dele, mas eu falei dela, né, Bonnie Bainbridge Cohen, do BMC. Esse livro é o Sentir, Perceber e Agir, que foi traduzido para o português, é uma edição bem completa, muito legal. E eu recomendo. Massa. Quinta-feira, lembrando, para quem chegou depois também, quinta-feira a gente tem uma live de movimento. Esse é para dar uma aquecida aí, mexer o esqueleto. E convido a todos, 17 horas, para Marília que vai comparecer. conduzir. Muito bem. Lembrando Estaremos lá. que é uma proposta com essas ferramentas metodológicas da instabilidade poética, né? Então, Sim. quem tem Fly Moon aí pelo Brasil vai aproveitar muito e vai entrar em Uhum. contato um pouquinho. Quem já fez o curso vai renovar seus... relembrar aí seus E quem não tem mecanismos. Fly Moon, vai ter também a oportunidade de criar, de ter uma ideia aí para aproveitar. Usar as indicações em outros contextos, Sim. né? Uhum. Muito bom. Massa. Então foi ótimo te ver, Clara. Foi Foi ótimo ótimo. conversar isso. É sempre, assim, vontade de Massa. falar muito mais, né? Eu tinha algumas questões aqui para a gente conversar até umas horas. Inclusive, assim, cada comentário sobre uma questão já abre várias janelinhas aqui, né? Você falando do Total. tecido de se pendurar, eu assim, pensando já em mil coisas de se pendurar e ficar de cabeça para baixo e sair e tal. Eu falei, não, vou me acalmar. Seguir o roteiro. É, Para quem pegou pela metade, ou chegou depois, ou quer rever alguma coisa, a live vai ficar por 24 horas disponível no nosso canal do Instagram, nesse Estabilidade Poética. E depois ela vai para o YouTube. Então, ela vai ficar disponível no site, claratrigo.com.br, para quem quiser ver, rever, espalhar. E todo domingo a gente tem esse papo aqui filosófico sobre instabilidade poética com as educadoras da equipe. massa. Então, pronto.
Terminamos? Terminamos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Beijão. Beijão. Valeu.